Sejam bem-vindos ao canal Profecias e Transição Planetária. Eu sou Bruno Ferreira da Cruz e aqui nosso objetivo será te preparar para o futuro através das análises proféticas. Esse é o nosso primeiro vídeo nesse novo espaço e peço o apoio de todos na divulgação do nosso canal. Muitos de vocês já conhecem o trabalho que vinham desempenhando no canal Consciências Livres. Tive que migrar para esse novo canal por forças maiores. De forma bem resumida, eu uso a intuição, lógica e muitas informações de diferentes fontes que vão se encaixando nas análises proféticas. Pode ser um filme, um seriado, acontecimentos atuais, enfim, tento usar ao máximo uma visão holística, ou seja, que pode abranger diferentes culturas, crenças, religiões, etc. Para conectar os pontos e montar os quebra-cabeças proféticos. Bom, vocês irão entender ao longo dos vídeos aqui do canal, por isso peço que inscrevam-se e ativem as notificações para não perderem os próximos vídeos. Chega de papo, vamos entrar no tema do vídeo e conhecer um pouco da história de um dos maiores profetas de todos os tempos. Ele é muito pouco conhecido pelo público comum, suas profecias impressionam não só pela precisão, mas por seus desenhos enigmáticos e cheios de simbolismos. Nesse primeiro vídeo vamos conhecer um pouco da história do Nostradamus argentino Benjamin Solari Parravicini. Nós iremos fazer muitos vídeos baseados nas profecias desse médium. Antes de ser conhecido como profeta, Benjamin Solari Parravicini foi um artista plástico de relativo sucesso. Ele expôs suas obras em diversos lugares do mundo, teve clientes importantes como, por exemplo, o rei Albert I da Bélgica. Ao lado, vocês estão vendo algumas dessas artes do argentino. Nascido em Buenos Aires, na Argentina, em 1898, Parravicini dedicou parte de sua vida à arte e a outra parte às profecias. Ainda jovem, descobriu que era diferente. Ele falava com seres espirituais que ele julgavam serem duendes, fadas, espíritos e outras criaturas elementais. Seu pai era psiquiatra e estava preocupado com as visões do filho. Decidiu fazer exames para saber se o filho possuía algum tipo de transtorno mental. Após longa bateria de testes, foi constatado que o pequeno Parravicini era uma criança normal. Algum tempo depois, o jovem Parravicini, aos 16 anos, começou a falar sobre, abre aspas, uma guerra que explodiria em 1914, tornando-se a primeira de várias premonições. Parravicini, em meados de 1936, com sua carreira artística já bem estabelecida, voltou a ser acometido pelos surtos que nunca o tinham deixado por completo. Ele entrava em uma espécie de transe e pintava de forma que ele não conseguia resistir e relatava que ouvia vozes, e essas vozes guiavam suas mãos. Ele era muito católico e por muito tempo considerou esses desenhos abominações, tendo destruído vários. Uma força desconhecida e imperiosa se apoderava dele e escrevia frases com suas próprias mãos, que às vezes nem ele mesmo podia entender, porém ele pôde constatar que aquelas premonições estavam se concretizando. Ele conversou com essas vozes e percebeu que tinha uma missão. Segundo informações, foram mais de 1000 desenhos e entre 1936 e 1974. Ele teria profetizado até o final de sua vida em 1974. Parravicini desenhava e escrevia, por ditado, uma voz que chamou de seu anjo amigo ou Frei José de Aragão, como diz nas cartas ao amigo Cirurge von Wurm, primeiro a publicar um livro sobre o profeta em 1972. Uma noite, na casa do pai, na rua Córdoba, uma lâmpada explodiu em seu quarto, enquanto ele lia um romance. Ele disse ao seu irmão mais novo, Justino, abre aspas, a lâmpada se espatifou contra uma parede quando olhei para cima, fecha aspas. A partir daí passou a ficar trancado algumas noites desenhando o que o espírito lhe ditava. Em suas cartas, a von Wurm explicou o seguinte, abre aspas, com um anjo falamos como velhos amigos, constantemente e em todos os momentos, fecha aspas.
Isso, meus amigos, acontecia também com Chico Xavier, como vocês sabem. Ele falava a qualquer momento com o espírito Emmanuel. Aqui está um trecho de uma das primeiras cartas psicografadas por Parravati. Diz o seguinte, abre aspas, Filho, esta noite venho a ti, para te dizer, escreva e desenha, é hora de espalhar a palavra no amor. O amor na fé e fé em santa paz. Vivemos uma era bizantina e, como naquele ontem que brilhou com Justiniano I, aquele ontem entrou no cair de uma civilização e nascer de outra, na qual, depois de cair e ser tirada de tudo, a cruz voltou e, mais uma vez, soube-se de quanto havia sido perdido. Não quero me alongar na história, mas sim, quero implorar, desenhe algumas linhas de mau presságio sobre o que vou lhe dar. Eu pensei que é hora de espalhar a palavra em amor, amor na fé e fé com santa paz. É hora de dizer, porque o tremor da raiva vem à terra e a raiva será cega e sangrenta. Portanto, se ela é cega antes de ser desencadeada, é necessário mostrar que a cruz pode mais uma vez ser um símbolo de salvação e resgate para muitos que sem ver poderão ver e sem saber poderão saber. Fecha aspas, Frei José Server. As psicografias de Parravati têm um padrão diferente dos demais profetas, pois não trata-se somente de texto. Algumas vezes há desenhos acompanhados dos textos. Suas profecias falam de assuntos diversos, tais como política, tendências sociais, guerras, desastres naturais, extraterrestres e eventos apocalípticos. Parravati é muito conhecido na Argentina e já foi tema de filmes, documentários, e as pessoas levam bastante em consideração aquilo que o vidente profetizou. No vídeo de hoje vamos ver duas profecias muito impressionantes concretizadas, e nos próximos vamos continuar vendo outras profecias que o médium acertou. Essa profecia é de 1939, abre aspas, Liberdade da América do Norte perderá a sua luz. Sua tocha não brilhará como antes, e o monumento será atacado 2 vezes. Fecha aspas. Parravati previu esse atentado 62 anos antes da construção das torres. Como revelado pelo médium, de fato, o monumento foi atacado 2 vezes. As torres formam também o número 11, como vocês podem ver, e temos também o que parece ser a frente de um avião e algo como uma explosão. Essa outra é de 1938, diz o seguinte, abre aspas, a Virgem elegerá a Argentina no caos. Temos um Papa à frente de 7 outros Papas, vestido com a bandeira da Argentina. Jorge Bergoglio foi o 8º Papa desde a criação do Vaticano. Como previsto pelo vidente, o Papa Francisco foi eleito em um momento de grande confusão no Vaticano, com denúncias de corrupção e escândalos sexuais. Simplesmente chocante. Bom, existem poucos livros sobre o vidente argentino. Não achei nenhum em português. Os livros são raros e bem caros. Bom, no próximo vídeo vamos continuar trazendo outras profecias que Nostradamus argentino acertou. Inscreva-se no nosso canal e, se possível, compartilhe com alguém que gosta desse tipo de conteúdo. Espero vocês na próxima conversa. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau!